Graça e paz, minha irmã e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida também e pela vida de todas as intercessoras desse ministério. E louvemos ao Senhor pela vida de todos os nossos familiares, em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, despertando em você a fé, de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados, e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é um justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo de Números 19, do 1 ao 10, nós vamos falar sobre a novilha vermelha, ou seja, a vaca vermelha, que se chama em hebraico Pará Adumá. Então não perca, porque esse estudo está muito correlacionado com Jesus Cristo, tá bom? Bem, então veja que aqui no capítulo 19 nós vamos estudar sobre as águas purificadoras, que eram obtidas a partir das cinzas da novilha vermelha, ou seja, da Pará Adumá, que era queimada ali fora do tabernáculo. E depois ela era queimada também fora do templo de Israel. Ela era queimada no Monte das Oliveiras. Diz que tinha uma porta ali no templo que já saía no Monte de Oliveiras, do Monte das Oliveiras. Aí você vai ver a correlação dessa Pará Adumá com Jesus. Entendeu, minha irmã e meu irmão? Então aqui no versículo 1, nós vemos que o Senhor diz a Moisés e Arão que aquele seria um regulamento ou decreto ou estatuto, tá? Ordenado por ele, pois o povo deveria trazer essa novilha vermelha. E dizem que o Senhor diz assim, os sábios falaram, que era porque Deus sabia que no futuro, tanto Satanás como as nações iriam zombar de Israel justamente por causa desse decreto, não é? Porque tem pessoas que até hoje lê, não entende nada e falam assim, gente, por que essa novilha vermelha? Por que eles tinham que fazer isso? Como que uma novilha vermelha poderia purificar o povo? Então foi por isso que o Senhor usou o termo regulamento, pois vem do hebraico ruká. E os estatutos de Deus não são para que venhamos explicá-los. Nós só devemos obedecê-los. Então, ainda no versículo 2, veja que essa novilha ou vaca vermelha não poderia ter defeito algum. Se ela tivesse 2 fios de fios pretos, ela já estaria reprovada, tá? E ela jamais deveria ter carregado algum jugo. Então, ela seria entregue a Eleazar, que seria o substituto de Arão. Ou seja, o próximo da lista a ocupar o cargo de sumo sacerdote. E ele deveria levar essa novilha, como eu já falei aqui, para fora do arraial, para fora do acampamento. E ali ela seria morta, assim como Jesus, que nos purifica e nos purificou de todos os nossos pecados. Ele também foi morto fora de Jerusalém. E na época que o templo de Israel foi erguido, né, os sacrifícios dessa novilha também eram feitos fora do templo, ali nos Montes das Oliveiras, como eu já disse para vocês. Dizem que existia uma porta ali no templo que dava acesso certinho ao local onde essa novilha era sacrificada. Então repare que a novilha era morta diante dos olhos de Eleazar. Eleazar tinha que estar olhando ali para a novilha, ela sendo morta. Assim como Jesus foi crucificado diante de Caifás, né, o sumo sacerdote. Foi sobre a ordenança dele, foi sobre a ordem dele, mas não pelas mãos dele. Entendeu? Aí Eleazar pegaria um pouco do sangue daquela novilha com o dedo e iria aspergir 7 vezes o sangue na direção da frente da tenda do encontro, tá bom? E aí então só depois é que essa novilha seria queimada. Ela seria queimada com a pele, com o sangue, com o esterco ali, com a madeira, com tudo que estava nela, com isopo, com tecido vermelho ou escarlate, ela seria queimada. Entendeu? E depois dela queimada, aí Eleazar ia lá, se banhava e lavava suas roupas. No entanto, ele era considerado impuro até a tarde. E a pessoa que queimava a novilha também
que talvez era um levita, ele também lavava suas roupas e se banhava, e também ficava sendo considerado impuro até a tarde. Aí dizem que naquele contexto ali entrava um terceiro elemento, que seria um indivíduo que estivesse totalmente puro, como diz o versículo 9, porque esse indivíduo era aquele que vinha recolher as cinzas da novilha. Então ele recolhia as cinzas da novilha e guardava fora do acampamento, mas num local limpo, tá? E veja que Jesus, que nos purificou e nos purifica de todo o nosso pecado, ele teve o seu corpo recolhido por José de Arimateia, que era um homem justo, e o seu corpo foi guardado em um sepulcro novo, onde não se tinha colocado ainda ninguém. Olha a coincidência, não é coincidência, né? É porque todos os sacrifícios o quê? Apontavam para Cristo, para Jesus, o sacrifício de Deus perfeito, para nos purificar para sempre de todos os nossos pecados. Então aí essas cinzas eram guardadas para que com elas fossem preparadas as águas da purificação do pecado. Aí no versículo 10 diz que este homem que recolhia as cinzas da novilha, ele também depois tinha necessidade de lavar suas roupas e ficaria impuro até a tarde. O texto não fala que ele também deveria tomar banho, mas ele ficaria impuro até a tarde. E o versículo 10 então termina dizendo que este era um regulamento, ou estatuto, ou decreto tanto para os filhos de Israel quanto para o estrangeiro que estivesse no meio deles. Então, antes de fazer a nossa grande pergunta do dia, então saiba que dizem os rabinos que a vaca foi queimada da mesma forma que Moisés queimou o bezerro de ouro. E por que junto com a madeira de cedro, isopo e a lã carmesim? Porque esses três tipos representavam os 3.000 homens que caíram por causa do pecado do bezerro de ouro. Entenda que o cedro é a mais alta árvore de todas que existem ali. E o isopo é a mais baixa de todas. Então, isso simboliza que a pessoa orgulhosa que age com arrogância, quando ela peca, porque é o orgulho, a arrogância que nos leva ao pecado. Quando ela peca, para ela ser perdoada dos seus pecados, ela então tem que se abaixar perante Deus como sendo um isopo. Como sendo um isopo ou como um verme, porque a palavra usada para verme é a mesma que é usada para carmesim. Entendeu? Então veja que tudo aqui tinha um simbolismo, tudo tem uma explicação. E veja que assim como o pecado do bezerro de ouro impurificou todos os homens que pecaram com ele, então veja que todos os homens que tocavam na vaca vermelha, eles também se tornavam impuros. Por isso que eles tinham que se banhar depois, trocar suas vestes, né? E essa questão do bezerro é tão forte que alguns rabinos defendem a teoria de que se o bezerro fez o povo pecar, então a mãe dele realmente deveria vir para fazer com que o povo se limpasse de toda aquela imundície. E por isso Deus diz a vaca, traz a vaca. Tem até um Midrash que diz assim, e todo Midrash que onde fala a figura do rei, o rei é o próprio Deus. E diz que uma serva do palácio, ela interessada em mostrar ao filho a beleza do palácio, a beleza do lugar onde ela trabalhava, ela levou o filho para lá. E chegou lá, o filho acabou fazendo uma sujeira naquele palácio, uma bagunça ali. Aí o rei olhou, viu aquilo e falou assim, traga a mãe desse menino agora, para que ela limpe a sujeira que o filho fez. Então essa é a explicação para a vaca vermelha vir limpar a sujeira, a impureza que o pecado do bezerro de ouro causou. Mas qual a sabedoria para nós hoje? Bem, embora o tempo todo eu tentei aqui fazer uma correlação da novilha vermelha com Jesus, mesmo sabendo que quanto à purificação, o sangue de Jesus é superior ao sangue da novilha vermelha,
que é exatamente o que nos ensina lá o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, do versículo 11 ao 15, que o sangue de Jesus é superior ao sangue de bodes, de cabritos, de vacas, de tudo que foi instituído ali, né? Na época da Torá, na época do Sinai. Mesmo assim, entenda que por mais que essas correlações, né, estejam certas, e as correlações também da novilha vermelha estejam certas com o bezerro de ouro, saiba que tem estatutos que nós não vamos conseguir explicar. Não vamos conseguir explicar. Tá bom? E a razão é simples. O Senhor nos pediu, tá? Nos pediu, e os detalhes deles nós não sabemos por quê. Mas nós temos que obedecer. Temos que obedecer. Foi o Senhor que nos pediu, então temos que obedecer. Ali o povo também na época não sabia, mas ao longo das histórias eles foram discutindo, tentando chegar a uma solução. Mas o importante é que eles obedeciam essa lei, esse decreto, essa ruquim. E eles obedeciam até o tempo de Jesus. Enquanto existia o templo ali, eles obedeciam. Porque eles não eram loucos de desobedecer esse decreto. Eles não seriam loucos. Então, sabe qual é a sabedoria para nós? É que por mais que as escrituras, que o estudo da Torá nos ajude a entender um pouco da mente do Senhor, a entender um pouco como o Senhor pensa, não tem a pretensão de que nós vamos entender, chegar ao ponto de conhecer Deus 100% como Ele é, como a mente do Senhor funciona, com a nossa capacidade lógica. Não tem como. Tem coisas que nós nunca iremos conseguir explicar. Ou melhor, é só mesmo com a volta de Jesus que nós vamos ter resposta para todas as coisas. Tipo, nós não conseguimos explicar porque o Senhor teve que cuspir, né? Que cuspir na terra para poder curar um cego. Se bastava ele falar, colocar as mãos dele, Senhor, tudo no Senhor é santo. Nós não temos explicações para muitas coisas, não temos, minha irmã. Nós não temos explicações porque uns são curados e outros não são curados. Outros o Senhor prefere levar. Nós não temos explicação. Não temos. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então nós estudamos sim a Torá, estudamos a palavra de Deus sim, para tentar resolver algumas coisas aqui na nossa mente, mas tem coisas que nós não conseguimos explicar e nem vamos ter resposta para tudo. Não vamos, porque o Senhor não permitiu que nós venhamos ter. Tá bom? Em 1 Coríntios 2,6, o apóstolo Paulo diz que nós temos que ter a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é pensar exatamente como Jesus. É ser um filho ou uma filha que em momento algum questiona a vontade do Pai. Só obedece. É isso que é ter a mente de Cristo. Entendeu? Nós estamos aqui, minha irmã e meu irmão, para sermos guiados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito do Pai, pelo Espírito do Filho. Entendeu? Então é só uma coisa que nós temos que ter em mente. Foi Deus que falou? Está em harmonia com a palavra de Deus? Então eu vou obedecer. Se tem algo que está na palavra de Deus que dá muito nó na cabeça das pessoas, de algumas pessoas, não sei se você aí já ouviu falar sobre isso, minha irmã. Se falam isso com você, ou se já falaram, se você já viu isso na sua igreja, a questão do ato profético. Às vezes não te explicam direito, às vezes tem pastores que nem gostam de falar. Porque muitos aí fazem tanta confusão com essa questão de ato profético que só Jesus. Mas atos proféticos existem. A Bíblia é cheia de atos proféticos que nós não conseguimos explicar. Não conseguimos explicar. E eu vou te falar sobre um deles. Josué, quando foi tomar a cidade de Jericó, ele recebeu ali do Senhor um ato profético, para fazer um ato profético, rodear aquela cidade 7 vezes. 7 vezes.
Você acha que hoje você tem a obrigação de rodear todo lugar que você vai tomar posse 7 vezes? Você acha que você precisa fazer disso? Ah, eu vou comprar uma casa, eu tenho que rodear 7 vezes, né, irmã? Porque Josué rodeou ali 7 vezes. Ah, eu vou ali na empresa ali, a empresa, tô tomando posse daquela empresa, eu vou rodear lá 7 vezes. Você acha que você precisa disso, minha irmã? Você acha que você precisa disso, meu irmão? Você não precisa disso. É ato profético para Josué, para Israel ali, naquele momento. Você não precisa, foi um ato profético para eles. Mas, se o Espírito Santo te falar que você deve fazer, você deve fazer. Porque ele está mandando você tomar posse. Porque a posse que ele deu para Josué, ele vai dar para você. Ele vai dar para você. Então você vai fazer. Ah, mas o pastor tal falou para mim fazer isso. Tá, o pastor tal falou para você fazer. Se você realmente crê que ele está sendo boca de Deus para você, veículo da bênção de Deus para chegar até você, você obedeça. Senão, você não vai obedecer, porque se você vai fazer sem fé, aquilo que a gente faz sem fé se torna pecado. Se torna pecado e nada acontece. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Olha, o Espírito Santo vive me mandando fazer atos proféticos. E eu nem falo com ninguém. Eu nem falo. Por quê? As pessoas não vão entender. Não vai entender mesmo. E nem é para eles entenderem. Tá de harmonia com a palavra de Deus? Claro que tá. Mas o Senhor mandou para mim. Foi eu que o Senhor mandou. Foi para mim que o Senhor mandou. Não foi para você. Não foi para minha casa, foi para mim. E se eu obedecer, eu vou ser abençoada. Naqueles que eu obedeci, eu fui tremendamente abençoada. E naqueles que eu ignorei, eu não fui abençoada. Eu deixei de ser abençoada. Ah, veio castigo sobre você, irmã? Não veio, não. Mas eu deixei de ser abençoada. Eu deixei de ser abençoada. Já teve casos na minha casa, da minha saúde, que o Senhor falou comigo assim: todos os dias você tinha uma plantinha na minha casa, que essa plantinha é rica em ferro, eu não sabia. E o Senhor falou comigo: todos os dias você vai comer 3 folhinhas dessa plantinha. E eu falei: Senhor, 3 folhinhas todo dia? Pra que isso? 3 folhinhas? Ah, Jesus, que isso? Ignorei. 3 folhinhas todo dia. Eu não sou muito assim de, sabe? Eu falei: meu Deus, de disciplina. Eu falo para Jesus: 3 folhinhas todo dia. Eu não posso um dia comer 6, quando eu quiser eu como mais 6, como mais 10. Que isso, Jesus? Todo dia 3, tem que ser 3. Ah, Jesus. E acabei não fazendo. E deixei passar a bênção. 3 meses depois eu me descobri o quê? Com uma anemia fortíssima, por falta de ferro. E eu tive que o quê? Fazer um tratamento de 1 ano tomando sulfato ferroso. E daquele sulfato ferroso, outros problemas de constipação vieram sobre mim. E eu falei: Jesus, será que se eu ir lá e ficar começando a comer essa plantinha, será que vai dar certo? O Espírito Santo falou comigo: não mais. E eu falei: oh, Jesus, me perdoa. Me perdoa, Senhor, pela negligência. Mas negligência porque eu travei com o Senhor. Eu travei naquele processo de 3. Porque 3? Era um ato profético. Nós sabemos que o 3 representa o quê? Transformação. Transformação. O número 3 na Bíblia significa transformação, mudança de estado. Então não entre nesses pormenores com o Senhor. Se o Senhor mandar ungir os 4 cantos da casa, unja. Se o Senhor falar: pega esse objeto aí e unja, derrame sal, passe sal da cabeça aos pés, mergulha no azeite, faça. Foi o Senhor que mandou. Tá em harmonia, foi para você. Você não tem que fazer daquilo uma regra. Você não tem que fazer daquilo uma religião. Mas se o Senhor mandou você fazer, faça. E não é nada que está colocando sua vida
em descrédito, faça. Porque o Senhor não vai nos pedir nada daquilo que seja para o nosso mal. Entendeu? Então busque só apenas isso que eu te falei. Ter certeza que é o Espírito Santo de Deus. Se é, obedeça, porque as roquins, as ordenanças, os estatutos e os atos proféticos, eles entram nessa categoria e também nós não conseguimos explicá-los. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Mas quando obedecemos, somos tremendamente abençoados. Amém? Então vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, Senhor, pela tua misericórdia derramada sobre a minha vida, derramada sobre a minha casa, sobre a vida desses irmãos que estão me seguindo, dessa irmã, desse irmão, dessa jovem, em nome do Senhor Jesus, das intercessoras desse ministério. E eu te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, por todas as pessoas que o Senhor tem levantado para nos abençoar. Te agradeço pela tua palavra profética, pelos profetas que o Senhor tem levantado na nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Te agradeço pelas vezes que o Senhor também tem nos usado como profeta na vida de outros, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ô Senhor, eu te peço que continue nos ungindo, que continue nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Mas que o Senhor também, Pai, venha trabalhar sobremaneira, Pai. Porque a tua palavra fala, Jesus nos ensinou que o Senhor não cochila e nem dorme, que o Senhor trabalha o tempo todo. Então que o Senhor venha trabalhar, Pai, o tempo todo ao nosso favor, para que não nos falte sustento, para que não nos falte moradia, para que não nos falte vestuário. Assim como o povo estava ali no deserto, Pai, não faltava nada para eles, Pai querido, nada. O Senhor não permitiu nem que as sandálias deles se arrebentassem, Pai. Ô Pai querido, que o Senhor venha cuidar de nós, venha cuidar da nossa casa, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Tem tantas pessoas passando por dificuldades no dia de hoje, Pai. Mas o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança, como eu falei aqui ontem, Pai querido. Nos abençoe cada vez mais, para que possamos ser dizimistas fiéis, ofertantes da Tua casa, da Tua obra, Pai. Contribuir para o Teu reino, sustentadores de profetas e de missionários, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Que caia por terra toda fortaleza, Pai, de sequidão, que caia por terra toda fortaleza de inveja, que o império das trevas, Pai, venha realmente, Pai, ser trancafiado no abismo. Todo império das trevas que está se levantando contra nossas vidas, contra a vida da nossa família, contra a nossa prosperidade, contra a nossa saúde, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Há irmãs aqui, Pai, que precisam aprender a acordar de madrugada. Há irmãs aqui que precisam ouvir a sua voz. Há irmãos que precisam realmente se levantar como sacerdote de suas famílias, Pai, como sacerdote, como um homem que sabia o posicionamento certo. Josué, antes de tomar Jericó, ele teve encontro com o anjo, Pai, com o anjo. Pai querido, nós precisamos receber cada vez mais a direção do Senhor, mas nós não podemos, Pai, perder essa batalha contra o diabo, porque a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra principados e potestades. Mas quantas pessoas que o diabo usa, Pai, para entrar na nossa casa, Pai, semeando o ódio, semeando a amargura, semeando a inveja, cobiçando tudo aquilo que nós temos, Pai, derramando ali impurezas, Pai, impurezas. Nós vimos que as cinzas da vaca vermelha, ela purificava as pessoas, Pai. Purificava as pessoas. Pai querido, o sangue de Jesus é que nos purifica. Jesus purifica toda a nossa casa, dê ordem aos teus anjos para purificar tudo aquilo que nos pertence. Tudo aquilo que nos pertence, purificar os nossos filhos com teu Espírito, Pai. As nossas crianças, os nossos jovens, nossos adolescentes, purificar a nossa mente, Espírito Santo. A mente dos homens da nossa casa, que sejamos pessoas puras, pessoas limpas. E tudo aquilo que foi contaminado dentro da nossa casa, tira
tira, santifica, lava, assim como as vestes daqueles sacerdotes ali eram lavadas para tirar aquela impureza ali da contaminação. Lava, purifica, mas deixa tudo limpo, Pai, tudo santificado para o Senhor. A nossa casa tem que ser um local agradável para o Senhor habitar, Pai, para o Senhor habitar. Tudo que é nosso tem que ser agradável para o Senhor tocar, Jesus. Para tocar o nosso corpo, é templo do Teu Espírito, Pai, que é santo. Então nos santifica, Jesus. Santifica. O Senhor trabalha o tempo todo, meu Deus, o tempo todo. Então trabalha ao nosso favor, Pai. Nos faz encontrar favor em todos os homens da terra, Pai. Para que não nos falte sustento, para que não nos falte moradia, para que não nos falte vestuário, para que não nos falte paz, para que não nos falte tranquilidade, Pai. Nos defende, guarda nossa entrada e nossa saída de todos os lugares, Pai. Em nome do Senhor Jesus, guarda o nosso dormir, coloca anjos armados até a coxa, Pai. Até a coxa para defender os nossos leitos, Pai, nos livrando de toda opressão das trevas, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja conosco, com toda a nossa família, do maior ao menor, do maior à criancinha de peito, do mais velho até aquela criancinha que está sendo gerada no ventre, em nome do Senhor Jesus. Abençoe e venha curar, abençoe todos os mantenedores desse ministério, todas as intercessoras, todos que estão inscritos com bênção, com prosperidade, com saúde, em nome do Senhor Jesus e com santificação, porque o Senhor é Deus, Pai. Que assim seja no nome santo de Jesus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ouvir o entra bendito de meu Pai e ganhar aquele abraço gostoso dele, seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração que é feita pela nossa irmã querida Maristela Miranda, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo, fica com Deus, amo você.